Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Diego Veras e eu estou trazendo para vocês um assunto que digamos que seria de funções inversas, que são as funções involutivas, tá? Vou já dizer o que significam essas funções, mas eu já adianto para vocês de que este vídeo faz parte de uma playlist de funções, tá? O link está aqui na descrição. Dê uma navegada nas outras playlists, pode ser que tenha algum assunto que te interesse, que te ajude de alguma forma. E é o seguinte, neste vídeo nós estamos dando continuidade ao estudo de funções inversas, tá? E as funções involutivas também são chamadas de funções autoinversas, tá? Então, podem ser chamadas de funções autoinversas, tá? E essas funções formam uma operação que a gente chama de involução, tá? Involução, tá? Pelo nome função autoinversa é mais intuitivo. Essencialmente, as funções involutivas são aquelas funções cuja inversa é igual à própria função, tá? Ou seja, a função f é igual à sua inversa. Essa é a característica principal, tá? Eu vou anotar isso. Tá bom? Então, uma função f, tá? Ela é dita involutiva se ela for igual à sua inversa. Ou seja, se f de x for igual à sua inversa, tá? Temos bastante funções, tá? Aqui, vários exemplos, vamos trazer vários exemplos para a gente ver aqui. Assim, e claro, para todo x do domínio de f, né? Então, aqui, para todo x no domínio de f, tá? No domínio de f, né? Beleza, ó. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é o seguinte, essa função, se ela é igual à sua inversa, então ela admite inversa. Então essa função ela é inversível. Se ela possui uma inversa, então ela é bijetora, né? Ou seja, essa função f, ela é bijetora, né? Pela própria definição aqui. Se ela for involutiva, então ela é bijetora, tá? Beleza. Então a gente pode dizer que toda involução é uma bijeção, certo? Porque o processo, essa função aqui ela é um processo de involução. Então, toda involução significa uma bijeção, tá? Então, essa involução significa que você vai do conjunto A para o B e volta pela mesma função, tá? Vamos fazer um desenho? Vamos fazer um desenho aqui. Veja só. Imagine que eu tenho aqui o meu conjunto A, tá? E eu tenho aqui o meu conjunto B. Tá? Beleza. E aí eu tenho aqui o meu valor x, né? E o meu valor y, tá? Tudo bem. Então, a minha função f, que leva daqui para cá, tá? E a função inversa, que me traz de volta, é também a f, tá? Então, esta mesma função, ela leva daqui para cá e volta. Tá? Ou seja, essa f é igual à própria inversa, tá? Então, em símbolos de conjuntos, a gente poderia dizer isso daqui. E, gente, essa ideia de involução, ela é muito ampla, tá? Não é só esse caso. Isso aqui é a involução para as funções, é ela ser igual à sua própria inversa. Mas isso aqui faz parte em várias áreas da matemática, tá? Em grupos. Na matemática mais avançada, você vai ver isso aqui em teorias de grupos, vai ver também em quaternions, várias outras coisas. Mas vamos dar um exemplo mais básico. Sabe onde também tem esse conceito de involutivas? Na álgebra das matrizes, na álgebra matricial. Então, lá nas matrizes, ó, em matrizes, nós temos o seguinte, se A ao quadrado, né, for igual a identidade, você pegar uma matriz, multiplicar por ela mesma, der a identidade, então essa A é uma matriz involutiva. Então, ela
é igual à sua própria inversa, tá? Ou seja, isso aqui é uma matriz involutiva, tá? Involutiva. Eu vou fazer uma continha aqui para mostrar isso, que se você, porque para fazer mais sentido quando a gente for aqui para as funções, para não ficar tão abstrato, tá? Eu acredito que aqui nas matrizes, esse conceito daqui das matrizes para função é mais didático e diminui um pouco a abstração nesse conceito. Veja só, A ao quadrado é igual a identidade, ou seja, você pega uma matriz quadrada, tá? Multiplica ela por ela mesma, vai dar identidade. Então, essa matriz A, ela é uma matriz quadrada. Quando você multiplicar ela por ela mesma, vai dar a matriz identidade. Por exemplo, se for 2 por 2, né? Por exemplo. Vamos fazer essa continha. Veja só. Se eu tenho A vezes A, tem que dar identidade. A matriz identidade. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar pela inversa, aqui à direita. Primeiro, a gente tem que admitir que a matriz é inversível. Da mesma forma que a gente tem que admitir que a função f possui inversa, tá? Se essa f não for bijetora, por exemplo, se ela não for bijetora, não vai ter uma inversa, então isso aqui não faz sentido, tá? Então, vamos lá, ó. Olha só. Então, eu vou pegar A e vou multiplicar pela inversa aqui. Então, vai ficar a identidade vezes a inversa de A, né? Beleza. Isso daqui a gente sabe que dá a identidade. Você multiplica uma matriz pela sua inversa, dá a sua identidade. Tá bom, então eu tenho A vezes a identidade é igual. Identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz. Identidade vezes a matriz A é igual à sua inversa. Tá? Vou fazer uma continha semelhante com as funções. Só que ao invés de fazer produto, vou fazer uma composição de funções aqui, tá? Vamos lá, vou fazer isso aqui. Isso vai me dar uma propriedade muito, muito, muito importante, tá? Que uma propriedade das funções involutivas é a seguinte. Propriedade, né? Se f for igual à sua inversa, né? F for involutiva, então, o que nós temos? A composição de f por ela própria vai dar o argumento x aqui, tá? F de x vai dar o próprio x, o próprio argumento. Ou seja, isso aqui é f composto com a própria f. Vai dar igual ao próprio x, tá? Vamos mostrar isso. Vou fazer muito parecido com o que a gente fez aqui que eu fiz aqui com as matrizes para vocês. Eu vou fazer o caminho daqui vindo para cá, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu tenho f composto f de x é igual a x, tá? Isso aqui significa que a composição f com f é a identidade, né? A identidade. Porque quando aplicar isso daqui no x, vai dar quê? Vai dar o quê? Vai dar x. Então, é identidade. Vai dar 1 vezes x. Então, quando aplicar, ó, f composto f na variável x, vai dar identidade vezes x. Identidade vezes x é x, tá? Pronto. Ó, isso aqui é para aquele produto das matrizes. A vezes A. O produto das duas matrizes, só que aqui é uma composição das funções. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a composição aqui à direita com a matriz, ou com a função inversa. Então, eu vou ter o seguinte, f composto f, e aí agora aqui eu vou fazer uma composição com a f inversa, tá? Então, isso aqui vai ser identidade, composição com a inversa, né? E aí, ó, de novo, esse vídeo faz parte da playlist de funções, e lá nós aprendemos, tem um vídeo anterior aqui, que diz que a composição de funções, ela é associativa. Então, eu posso fazer f composto f e o resultado fazer composto com essa f inversa, como eu posso também fazer, sabe o quê? Essa f fazer a composição com o resultado da composição dessas duas aqui. Então, eu posso botar o parênteses aqui ou aqui, tá? Porque a composição de funções é associativa. Tem um vídeo aqui nessa playlist de funções. Então, isso aqui é a mesma coisa que f composto
f composta a inversa, né? Identidade composta com qualquer função vai dar a própria função, né? E aí, ó, quando você faz a composição de uma função com a sua inversa, isso aqui dá identidade. De novo, tem um vídeo aqui de função inversa que eu falo dessa propriedade. Essa propriedade está nesse vídeo também aqui da playlist. Então, isso aqui vai dar função inversa. Oh, desculpa, vai dar identidade, né? Vai dar identidade. Você faz a composição de uma função com sua inversa, dá identidade. E aí vai ficar f composto identidade, né? Então, fica f composto identidade é igual a f inversa. A composição de uma função com a identidade da própria função, então, f igual a inversa, tá? Então, se a composição de uma função por ela própria for a identidade, ou seja, f composto f de x vai dar o próprio x, o próprio argumento, então essa função vai ser igual à sua inversa, tá? Isso aqui é se somente se, nessa propriedade. Então, você pode voltar daqui para cá, tá? Eu vou deixar como exercício, vocês podem fazer. Você parte daqui. Se f for igual à sua inversa, então f composto é igual à identidade, tá? Você faz do mesmo jeito. Você vai fazendo as composições de forma inversa, né? Compõe f aqui de um lado e do outro e vai fazendo o caminho inverso, você chega bem direitinho do mesmo jeito. Então, vou deixar isso como exercício, vocês fazem o mesmo passo retornando, tá? Então, se a composição de uma função por ela própria dá identidade, então essa função é igual à sua inversa. Então, ela é involutiva. Da mesma forma que, se uma função for involutiva, se f for igual à sua própria inversa, então a composição de f por ela mesma é igual ao próprio x, certo? Aí agora você pode chegar assim, professor, tá bom, chega de teoria, chega de abstração, eu quero exemplos, eu quero exercício. Vamos lá, vamos trazer alguns exemplos, tá? Eu vou fazer o exemplo mais simples primeiro, tá? A primeira função que tem essa característica é a função identidade, né? F de x é o próprio x, tá? F de x é o próprio x. Olha só, vamos inverter essa função? Vamos inverter? Beleza. Y igual a x. Quando você for inverter, você troca x por y, né? Então, aqui, x igual a y. Então, a inversa é igual a x. Então, a inversa é a própria função. Essa função é um primeiro exemplo de função involutiva. Isso aqui é a função identidade, né? Quando você aplicar a função, é a identidade. Ó. Você aplica f no x, dá o próprio x. Então, essa função é 1, a identidade. Então, a função identidade é uma função involutiva, tá bom? Outra, quer ver outra? Menos x. Tá? Isso aqui f igual a menos x é a mesma coisa, né? Troca x por y, mesma coisa. Y igual a menos x. Então, você vai ter x igual a menos y. Troca o x por y, y por x. Inversa igual a menos x. É a própria função, tá? Exemplo bem simples. Outra, muito clássica, que é a função recíproca, né? Que é essa hipérbole aqui, ó. F de x é igual a 1 sobre x, tá? Essa é uma função clássica. A menos 1 sobre x também, tá? Menos 1 sobre x também é. Ó, y igual a 1 sobre x. Vamos inverter essa função. Quando eu inverter, troco o x por y, né? Isolo o y, passo o y para cá, o x para cá, volta, né? Passo o y para cá, o x para baixo, 1 sobre x. Também é uma função, tá? Aqui também, né? Se você fizer f de x igual a menos 1 sobre x, também vai ser involutiva. Ela vai ser igual à sua inversa, né? Olha só, se você pegar f composta com ela própria, isso aqui é direto, né? F composta com ela própria, ó, tá? Em cima já cai o x, né? F de x é igual a x. Então, você fazer a composição de f com f vai dar o x, mesma coisa. Isso aqui também, você vai fazer a composição, ó, deixa eu fazer essas composições, tá? Vamos aqui, ó.
Vamos lá, primeiro é f de x igual a x. Isso aqui é direto, né? A primeira. Vou pegar f composto f. Né? Então, vai ser f de x. Quem é a função f? A função é a identidade, é o próprio x que está aqui dentro. Então, a função é o próprio argumento. O próprio argumento é f. Quem é o f? É o x. Então, f composta com ela própria dá o elemento do domínio x. Olha só a outra que é menos x. É igual a menos x. Vamos fazer f composto f. Né? Então, vai ser f de f. A função f é menos x. Quem é o x? É a própria f. Então, é menos f de x. Quem é f de x? Menos x. Então, é menos x. Resposta, x. Viu? Então, f composta com ela própria dá o xzinho aqui. Tá? Vamos fazer para outra. 3. Agora, f de x é igual a 1 sobre x, né? Então, f composto f. Né? É f de x. O que a função f faz? É 1 sobre o argumento dela aqui, ó. 1 sobre x. Então, ela é 1 sobre a f. Tá? E f é 1 sobre x. Então, é 1 sobre x. Repete a base e multiplica pelo inverso da segunda, a resposta é x. Tá? Então, essa função, tá vendo? Obedece as duas propriedades, né? As duas equações ali funcionam aqui. Mesma coisa, funciona certinho se aqui for menos 1 sobre x. Se aqui for menos, aqui fica menos. Aqui embaixo fica outro menos. Menos com menos fica mais. Resposta vai dar x também. Aí eu vou fazer agora o exemplo 4, um exemplo menos trivial. Tá? Mais complicadinho. Porque essas funções estão tranquilo, x, 1 sobre x. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais elaborado. Ó, vamos fazer f de x é x sobre x menos 1. Tá? Vamos calcular a inversa primeiro. Vamos fazer a inversa. Então, y é x sobre x menos 1. Tá? Troca x por y, né? Vou trocar, então, x é y sobre y menos 1. Vamos inverter o y aqui. Passa isso aqui para cá. Y menos 1, x é igual a y. Faz a distributiva. Yx menos x igual a y. Tá? Passa esse y para cá, esse x para lá. Yx menos y igual a x. Boto o y em evidência. X menos 1 igual a x. Passa dividindo. Y é igual a x sobre x menos 1. Né? Aí a inversa é igual à própria função. Tá? A outra. Vamos fazer a... Tem outra aqui, ó. Ó, esse outro exemplo aqui também é bom. Também é uma função evolutiva. Olha aqui a função. Vamos achar a inversa. Y é x sobre raiz de x2 menos 1. Né? Vamos trocar o x por y e o y por x. Y, essa raiz aqui. Né? Pronto, o que a gente faz? Vamos levar os dois membros ao quadrado. Leva esse aqui ao quadrado e esse aqui ao quadrado. Quando eu levar ao quadrado, vai ficar x quadrado igual a y quadrado. A raiz ao quadrado, morre a raiz. Né? Vamos isolar o y, passa isso aqui multiplicando. Y ao quadrado menos 1, x quadrado é igual a y ao quadrado. Tá? Faz a distributiva. Y ao quadrado, x quadrado menos x quadrado igual a y ao quadrado. Tá? Passa esse y quadrado para a esquerda, passa esse x quadrado para a direita. Vamos isolar o y aqui, né? Então, y2, x2 menos y2 igual a x2. Bota o y quadrado em evidência. x2 menos 1 igual a x2. Passa esse aqui, esse parêntese dividindo. y2 igual a x2 sobre x2 menos 1.
extrair a raiz dos dois membros, raiz de y2 é igual a raiz de x2 sobre raiz x2 menos 1. Beleza? E aí aqui vai ficar módulo de y igual a módulo de x sobre raiz de x2 menos 1. Tá? E aí é o seguinte, como a função tem que ser bijetora, né? Então, ocorre que quando x for positivo, né? Dependendo dos valores de x, você vai ter um ramo da função positiva, outro ramo negativo, né? Então, se o y for negativo, você troca o sinal, se o x for negativo, então y igual a x sobre raiz de x2 menos 1, tá? Isso aqui vai ficar separado com relação à bijeção lá da função, tá? Aqui, ó, nas partes do domínio onde essa função é bijetora. Exercício para vocês é fazer f composto f, por esse exemplo 5 e por exemplo 4, tá? Então, você vai fazer f composto f para ela aqui, vai ter que dar x, e aqui, e f composto f para cá vai ter que dar x também, tá? Porque essas funções são involutivas, tá bom? E aí, por fim, eu preciso trazer para vocês a questão do gráfico das funções involutivas. As funções involutivas, elas têm um gráfico com uma característica muito peculiar, tá? Muito importante. Eu preciso lembrá-los de que o gráfico da função inversa, ele é espelhado, ele é um espelho do gráfico da função f com relação ao eixo x, ou com relação à reta y igual a x. Deixa eu fazer um desenho, olha só. Tá aqui o meu plano numérico, tá? Eu tenho a minha função f aqui, por exemplo, tá? Aí aqui eu tenho a bissetriz. A bissetriz y igual a x, tá? A função inversa, ela é simétrica aqui. Então, aqui é a f inversa. E desculpa, ficou um pouquinho menor, né? Mas isso aqui ela é simétrica a essa função f. Então, o que tem desse lado é igual ao que tem desse lado, tá? E elas são espelhadas, então é como se o espelho estivesse aqui, ó, em y igual a x, tá? De toda a função inversa. E aí vem o seguinte, se a função é igual à sua própria inversa, né? Então, a função em si, ela é espelhada com relação ao eixo y. Então, ela é simétrica aqui com relação a esse eixo y igual a x, tá? Com relação a essa reta bissetriz dos quadrantes ímpares, do quadrante 1 e do quadrante 2, tá? Por quê? Se f e f inversa estão espelhadas com relação a esse daqui, e uma é igual a outra, então o gráfico dessa função em si vai estar espelhado com relação a esse eixo aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer para os exemplos que a gente viu. Para a função identidade, né? Nosso exemplo 1 foi f de x igual a x, né? Para essa daqui, olha só que legal. X, y, né? A função f é o próprio espelho, né? Bem trivial, né? Então, a função identidade é uma função evolutiva. Ó, a função é o próprio espelho. Vamos pegar aí o exemplo 2, era f de x igual a menos x. Tá? Para essa daqui. Aí, como é que era o gráfico dessa aqui? Era assim, ó. X e y. O gráfico dela é assim, ó. Né? O gráfico da função. E ela é igual à própria inversa. Se você fizer o seu espelho aqui, nessa bissetriz, tá espelhadinho, né? O que você tem desse lado, igual o que você tem desse lado aqui. Né? Tá bem espelhado aqui. Qual era a outra? 1 sobre x, né? F de x igual a 1 sobre x. Isso aqui é a hipérbole. X, y.
Essa daqui é aquela hipérbole que é assim, ó. Vem assim e vai-se embora, não toca o eixo, né? Ela vai embora ali. E faz isso daqui. Ó, você passa o espelho aqui, ó. A função ela é simétrica, bem bonitinho. O que tem desse lado aqui para cima é igual ao que tem aqui para baixo. A função menos 1 sobre x, ao invés dele ser aqui e aqui, nos quadrantes 1 e 3, vai ser nos quadrantes 2 e 4. Também vai ser simétrico com relação a esse aqui. Se aqui for menos 1 sobre x, vai ser isso aqui, bem certinho. Para os exemplos 4 e 5, não dá para a gente fazer o gráfico assim, então, de forma tão simples, né? Na 4, na mão. Dá para você fazer com um aplicativo de fazer gráfico, né, do seu celular, ou então no site mesmo, Desmos, o GeoGebra, o próprio Google, enfim, né? Então você tem a função x sobre x menos 1. O gráfico dessa função, eu vou desenhar aqui para vocês um esboço, mas isso daqui é para você tentar fazer um esboço de um gráfico desse tipo, dá para você fazer conhecendo o estudo de derivadas, de limites, essas coisas do cálculo, tá? Mas aqui eu, pensando fazendo no aplicativo, né, de construção de gráficos, um programa, um software, né? Vou colocar aqui para vocês. Olha que interessante. Se o x for igual a 2, vai ficar 2 dividido por 1, vai dar 2. Então, quando o x for 2, 1, 2. 1, 2. E vai passar aqui. Tá? Vai passar bem aqui. Quando o x for 0, 0 dividido por menos 1, né? Quando x for 0, vai dar 0. Vai passar aqui. Estou marcando os pontos que ele passa. Esse gráfico, ele faz isso aqui, ó. Ele dá uma hipérbolezinha aqui. Tá? E aí o outro ramo dela faz isso aqui. Em 1, né? Em x igual a 1, 1 menos 1 é 0. Então, aqui é uma assíntota. Tá? Então, ele não encosta aqui em 1. Tá? Ele não encosta aqui no 1. Porque ele é... Quando x for 1, vai dar divisão por 0, né? E aí, esse gráfico, ele é simétrico com relação a essa reta y igual a x. Tá? Ele tem mais ou menos essa característica, né? Aqui ele é para ele inclinar um pouquinho mais, viu? Desculpa, ele tem que ter essa mesma inclinaçãozinha para cá, né? Eu estiquei ele aqui um pouquinho, tá? Mas esse mesmo comportamento, tá? A 5, como era f de x sobre raiz de x2 menos 1. Era assim, né? De novo, aqui, ó, o x não pode ser 1, porque dá divisão por 0. Não pode ser nem menos 1, porque também dá divisão por 0, né? Então, a gente vai ter duas assíntotas aqui. X, Y, né? Para quem não viu, não lembra, eu estou falando assíntota. Vou escrever aqui para você pesquisar, tá? Se você não entendeu o que eu falei de assíntota, só buscar, tá? É a reta onde o gráfico nunca vai tocar, tá? X igual a 1, o gráfico nunca vai encostar nessa retazinha aqui, essa reta x igual a 1 aqui, ó, que é 1. Então, é uma assíntota. Então, assim, é em 1 e menos 1, né? Então, veja só. Quando o x for 1, ela vai dar essa reta, então vou fazer maior aqui, 1, e aqui também é 1, tá? Então, a gente tem essa assíntota para cá, tá? E menos 1 também. Temos essas duas assíntotas aqui, tá? E aí, aqui também é menos 1, então a função ela vai estar nesses quadradinhos aqui, ó. Pronto. A função ela faz essa aqui. Ela tem essa hipérbole para cá.
E desse outro lado, essa hipérbole bem aqui embaixo. Tá? Aí fica assim, bem distante, essa função. E eu vou traçar a bissetriz aqui de outra cor, tá? Bissetriz. Ó, que legal, ela passa bem no encontro das assíntotas, né? Então ela é simétrica com relação a esse eixo. Tá? Eu vou fazer aqui também dessa mesma cor pra ficar bonitinho, né? Pronto. Então, gente, tá bom, tá? Isso era tudo que eu queria trazer para vocês de funções involutivas. Eu acho um assunto muito interessante, tá? É um conceito bastante geral, tá? E tem essas propriedades interessantes. Se uma funções involutivas, né? Só um reprise, né? Funções involutivas são aquelas funções cuja inversa é igual a ela própria. E essa propriedade também leva ao fato de que a composição dela com ela própria vai dar o argumento da função, tá? Ou seja, a composição dela por ela própria é a identidade. E o gráfico de uma função involutiva é simétrica, né, com relação a essa bissetriz y igual a x. Ela é simétrica com relação a isso daqui, tá? Então, gente, tá bom por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever aqui no canal se vocês não são inscritos. Vamos divulgar os vídeos. Dê uma navegada na playlist. Pode ser que tenha alguma coisa que te interesse e te ajude de alguma forma. Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.